Bom dia! Hoje estamos aqui na Pop Rio 98,7, iniciando o show da Sônia Monte. E vamos estar aqui com vocês todas terças e quintas, das 10 às 11 da manhã. Você que está nos ouvindo aqui pelo Dial FM 98,7, que é aqui da nossa área do Catete. Fiquem atentos, porque a gente vai falar muita coisa boa aqui do bairro, de todas as coisas que acontecem aqui no bairro para vocês. E, lógico, vários assuntos. E, afinal de contas, você que não está aqui, pode estar ouvindo ou já está nos ouvindo, né? Pelo nosso site. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, você vai ouvir a gente. É só acessar www.radiopoprio.com.br. O nosso telefone é o 2547-1404. E quem está aí ouvindo, pode ligar aqui pra gente, que a gente vai sortear. Depois eu vou falar o que a gente vai sortear, mas já pode ligar. O primeiro que ligar já está ganhando. Vai ter ingresso para show e vai ter muitas outras coisas que aos poucos, toda semana, a gente vai estar trazendo aqui para vocês, ok? Primeiro eu quero apresentar, mesmo que não estejam todos aqui, a nossa equipe, que nós vamos estar com eles para fazer parte aqui do show da Sônia Monte. Que é a doutora Tanúbia, ela é dentista, vai estar sempre trazendo dicas dentárias para vocês. Nós temos o João Luiz Azevedo, com a nossa agenda cultural, e é ele que vai sortear o ingresso hoje do show, hein? Pode começar a ligar. O Leonardo Meirelles vai falar de cinema, pessoal que gosta de cinema. Às vezes ele vai fazer umas críticas assim picantes, mas aí é responsabilidade dele. A nossa querida Cida Moraes, que ela... Muito brilho e purpurina. Que toda semana uma vai estar... patinha machucada, diga-se de passagem, né? Não interrompa. E aí, e também nós temos o Sávio Neves, que vai falar de turismo. O nosso chefe, gente, nós temos um chefe que é super internacional e agora ele tá lá no Mediterrâneo, responsável pela cozinha de Trancoso. Posso fazer a propaganda do lugar? Porque pra ver, né? Porque com aquele chefe o pessoal vai comer muito bem, que também vai estar dando nossas receitinhas aqui. Vai conseguir engordar o Barramalho. E temos convidados. Hoje nós temos a nossa... Ela participou, só fazer um parênteses aqui, né? Que a Sônia Monte, 33 anos de estrada entre rádio... Quantos anos? 33, diga. 33 anos de estrada, rádio e TV. Quase a minha idade ela tem de rádio. E a Cristina Barros Leal, que é a nossa psicóloga e terapeuta sexual, ficou com a gente muito tempo lá na Band. Entendeu? E hoje ela está aqui também. E vamos também falar com a Marta Mendes, que ela é a coordenadora do projeto Carioquinha, que esse mês está acontecendo o projeto Carioquinha, então todo mundo vai ficar muito bem informado para poder aproveitar, quem nasceu no Rio de Janeiro e no Grande Rio, aproveitar tudo isso. E já começando, mandar um beijo para Sandra Lopes, que faz aniversário hoje. Opa! E aí a gente, aquele negócio, se não mandar o beijo, a pessoa pega e, né? E nós temos também o pessoal que está lá no outro lugar, né? A Sheila Paz de Barros, que é numeróloga, também vai dar dicas aqui de numerologia pra gente. Ela fica em São Lourenço, mas está mandando as gravações aqui pra gente. Nós temos também o Nelson Lauria, ele é lá de São Pedro da Aldeia. Bom demais. O Robson Luiz, nosso amigo também, no show do Robson Luiz, que ele faz todo dia lá em Angra, na Rota do Sol. E é isso, gente. Vamos começar aqui o nosso programa hoje. Tem tanta gente aqui já falando, posso falar primeiro? Posso falar primeiro? Então é isso. Se você quiser, liga aqui pra gente. 2547-1404. E também nós temos o nosso e-mail, showdasoniamonte@gmail.com. E o nosso Facebook, que vocês podem estar aqui Olha no o primeiro Facebook, telefonema aí, gente! O nosso Facebook, que também vocês que é o Show da Sônia Monte, ou então vocês podem também entrar no Sônia Monte e mandar as mensagens aqui pra gente, que a gente vai estar aqui vendo tudo isso. E aqui, o homem que faz tudo nessa rádio, se não for ele, o Alex Lopes, ninguém entra no ar. Então é isso, gente. Ó, a doutora Tanúbia falou assim, eu quero falar primeiro. Então, solta a voz, doutora. Então nós vamos falar. Doutora Tanúbia Brandão,
nossa doutora, né? Que a gente chama sempre de nossa doutora, nossa dentista. E também que já acompanha a gente aqui que a gente antes, vou até dizer, em termos de rádio a gente fez o programa da Melhor Idade, Elas São Mulheres e agora o show da Sônia Monte. Doutora Tanúbia, a senhora vai começar uma série diferente, né? Certo. Que é uma coisa de estética, gente, estética bucal. Estética na odontologia, né? Que é uma coisa bem legal e bem diferente, né? Muito legal, né? Então, vamos lá. Hoje vai falar de lente de contato? Lente de contato. Alguém sabia que dente tem lente de contato? Então, esse é um assunto é pra gente enxergar melhor a nossa boca. Eu queria... Os dentes enxergarem melhor, né? Eu queria saber se o olho vai ter coroa depois. Vai. Não, é porque... Lente de contato no dente, né? Então isso depois, esse boom, essa calculista começou mesmo com o caso do Ronaldinho Gaúcho. Vocês lembram quando ele apareceu no Fantástico, todo mundo vendo os dentes dele? O caso do Ronaldinho Gaúcho, ele tinha os 2 dentes dele para frente, esses centrais superiores, e os laterais para trás. Então, esse advento da lente de contato, ontem, me perguntaram o que é lente de contato. Eu fui explicar, porque é uma coisa que você tem que entender. Imagine a lente de contato do olho, aquela coisinha redondinha, transparente, semelhante à nossa córnea, que é aquela partezinha preta ou azul do olho. A lente de contato do dente, ela é semelhante ao formato do dente, só que ela não é transparente. Ela é leitosa, tem 0,2 milímetros de espessura. Então, qual é a vantagem? Porque isso só surgiu agora. No passado, a gente não tinha os implantes, cortava dentro para fazer ponte fixa. Depois, a gente começou com umas facetas laminares que cortava só um pouquinho do dente. E a lente de contato, ela não precisa, ela tem uma adesão no esmalte dentário. Então, ela não precisa cortar, a gente não precisa destruir o dente para colocar uma lente de contato. Quais são as indicações dessa lente de contato? Você tem um dente manchado. Então, você faz uma lente de contato, ela vem semelhando mais ou menos o formato do dente. Então, você ou vai aumentar o dente de tamanho, ou vai aumentar... No caso do Ronaldinho Gaúcho, ele tinha um sorriso gengival. Então, em vez de aumentar, ficar mais comprido, se corta, faz uma plástica na gengiva lá em cima e coloca uma lente de contato mais para cima. Então, o dente fica maior e esconde mais o sorriso gengival. Então, as vantagens, pessoas que têm os dentes no meio, afastado um do outro, que a gente chama de diastema. O diastema você também pode fazer uma lente de contato maiorzinha dos lados e ela fecha aquele espaço que incomoda, que as pessoas às vezes não querem colocar aparelho, né? Mas por que só surgiu agora, né? A evolução das cerâmicas, que a gente chama de porcelana, né? Todo mundo chama de porcelana. A evolução na mecânica, né? As porcelanas elas tiveram tanto na ótica, que é nas cores, quanto na mecânica. Elas ficaram mais resistentes, suportam mais força. Porque a mastigação humana, ela pode em média 50 kg. Então, se você mastigava nas porcelanas anteriores, quebrava. Hoje ela suporta mais que isso. Então, para quê? O dente, por exemplo, no caso que eu estou falando do Ronaldinho Gaúcho, que até quem fez os canais dele, o trabalho, foram colegas meus. Né? Uma amiga minha que trabalhou comigo. E o principal, um colega meu. Ele tinha os 2 centrais para frente, pequenos, e os 2 laterais superiores para trás. Então, a lente de contato veio cobrindo os 2 laterais, botando eles mais para frente um pouquinho, né, clareando, cobrindo manchas. E assim você vai... E foi aumentando também, como eu falei, o sorriso gengival. Aumentou, fez uma plástica na gengiva e subiu o tamanho do dente. Então, outra vantagem também da lente de contato, que ela é rápida, né? A gente faz isso muito rápido no laboratório. Tira o molde, manda para o laboratório, e ele faz e manda, e ela é colada. É muito legal isso aí. Se você tem manchas nos dentes, que tem pessoas que têm manchas nos dentes, ela cobre as manchas no dente. Então, a outra coisa, já existem umas máquinas, que são as fresadoras, que pode ser comprado nos consultórios, que agora está muito caro ainda, que a gente faz essa lente de contato em 1h30. Ela fresa um bloquinho de porcelana e coloca sobre o dente. Então, e o tempo de duração dessa lente de contato? Uma coisa importante é que ela não perde a cor como o dente da gente, que é amarela. Ela é daquela cor e permanece. Ela pode manchar, você limpa, mas ela permanece. E o tempo de duração, de 5 a 10 anos. Então, hoje está sendo a coqueluche na odontologia. Então, se vocês quiserem alguma informação, alguma pergunta, pode ligar para o telefone 2225-2109. É isso aí, gente. Então, vocês já entenderam tudo sobre lente de contato, né?
E agora nós vamos, que o pessoal já começar, né, a pensar, ficar com aquele gostinho, né, do almoço na boca, com o nosso chefe Alexandre Virgílio, que hoje vai dar uma receitinha aqui pra gente. E toda semana ele vai trazer mais uma, ó, diretamente lá da Bahia, hein? Vamos lá. 98,7. Se liga. Olá, ouvinte, para vocês que estão curtindo o show da Sônia Monte. Meu muito abraço, bem-vindo a todos vocês que estão curtindo. Eu sou Alexandre Virgílio e faço parte aqui do programa anunciando, dando dica para vocês de receitas, gastronomia, tudo mais que vocês vão daqui para frente acompanhar aqui no show da Sônia. Eu tenho uma receita que muitas donas de casa às vezes têm pavor de fazer, que é uma coisa terrível para donas de casa. O bom e popular pirão de peixe. Isso tudo, aquela coisa de ficar colocando cabeça de peixe para ferver, tirar a espinha, esquece isso, sabe do porquê? Isso não te pertence mais. Agora é o seguinte, essa receita que eu vou estar passando aqui para você é o seguinte, eu tô aqui curtindo, fazendo uma temporada, trabalhando, pesquisando, na região de Trancoso, aqui no sul da Bahia. Tô aprendendo cada das coisas mais gostosas e faço questão de compartilhar com vocês. E para começar a receita de hoje, eu vou passar para vocês todos os ingredientes e uma forma diferente de fazer esse saboroso pirão que você depois vai conhecer cada vez mais, não só a nossa gastronomia aqui, receitas baianas, nordestinas, mas do mundo afora, tá bom? Então olha só, separa aí na sua casa, né? Que é uma coisinha que você pode fazer simples e gostosa. Tudo que dá trabalho na cozinha feito com amor fica mais gostoso. Essa é uma principal dica que eu dou à dona de casa. Os ingredientes são de 3 a 4 filés de peixe, da sua preferência, uma cebola média, um pimentão, um tomate, tudo isso cortado em cubinhos. O tomate, na verdade, você pode colocar de 2 a 3 cortados em cubinho, retira a semente, tá? Pica, que vai ficar maravilhoso. Azeite, leite de coco, uma colher de chá de alho, purê de alho, né, o alho picado, e farinha de mesa, e sal a gosto. Então vamos começar. Numa panela, você coloca o azeite para aquecer, coloca o pimentão, a cebola, o tomate, e dê uma boa refogada. Adicione o alho, deixe ele dar aquela encorpada ali no sabor, né, incorporando, sempre mexendo. Adicione o peixe. Após você adicionar o peixe, você deixa refogar por mais 2, 3 minutos, que é para o peixe já dar aquela pré-cozida nele. Você vai adicionar 1 litro de água e vai deixar ferver por 20 minutos no máximo. Quando o peixe estiver bem cozido, todo esse caldo, esse sabor, né, estiver bem, como eu posso te dizer, dona de casa, aquele gostinho, o aroma começar a invadir a sua cozinha, está pronto a base, que na verdade seria um caldo de peixe. Você vai adicionar a farinha sempre mexendo, para não empelotar. Ah, mas preciso colocar a farinha na água? Bom, eu coloco direto, sempre mexendo e não empelota. Se você tiver dificuldade, dissolva a farinha na água e coloque dentro ali daquele caldo para fazer o seu pirão, tá bom? Sempre mexendo, até você deixar... Eu gosto do pirão bem ralinho, né? Não grosso demais e nem muito líquido. Vou te dizer que para 1 litro de farinha, 1 litro d'água, você vai gastar, vamos dizer lá, uns 200 gramas de farinha de mesa. Adicionou a farinha de mesa, você vai ver que ele vai começar a engrossar. Você deixa ele ferver por mais 2, 3 minutinhos, dá outra mexidinha, adiciona o leite de coco, corrige o sal e coloca a erva da sua preferência. Pode ser um coentro, pode ser uma cebolinha, salsa. O do porquê eu não coloco basicamente só o coentro, porque tem pessoas que não gostam muito de coentro. Para quem gosta, pode carregar que vai ficar uma delícia. Bom, essa é uma das dicas, uma das receitas. Se caso vocês tenham dúvida, só entrar em contato com a Sônia, que a Sônia manda a resposta certa para vocês. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. Na semana que vem eu vou dar uma dica para vocês de uma variação também do pirão, que ele pode ser feito com camarão, você sabia? Olha que coisa diferente para o seu domingo, para um almoço em família, ou então tirar onda com aquela sua amiga, né, que vai lá na sua casa para saber o que você está fazendo de bom.
Então, semana que vem eu mando para vocês a receita do pirão de camarão, que pode ser feito com camarão fresco e camarão seco. Eu prefiro o camarão fresco, mas a receita original é com camarão seco. Bom, um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Parabéns a toda a equipe, parabéns Sônia pela estreia. E até já, semana que vem tem mais. Alexandre Virgílio, no show da Sônia Monte, dando receita para vocês. Um beijo. 98,7. Gente, é isso aí, já viu, né? Agora vocês já aprenderam como é que faz um pirão gostoso, simples. Já pode ir pra cozinha aí e fazer pro almoço de hoje. Aproveita que hoje é terça-feira, nós temos aquela feira ali pertinho da Parmê. Já dá pra comprar o filezinho de peixe, né? Todo o ingrediente. Não, vocês sabem, o pessoal que tá aqui. E pior que tem gente que mora aqui e nem sabe que aqui nós temos um monte de feira. Eu acho que todo dia tem uma feira aqui. Né? Uma feira livre. Então, olha, agora nós vamos falar com a Marta Mendes, que ela é coordenadora do projeto Carioquinha. E o projeto Carioquinha ficou 2 anos fora do ar. Gostaram? Fora do ar, né? Que aqui é rádio. E voltou esse ano. E está acontecendo no mês de agosto. Então vamos falar com a Marta. Marta, qual é o período do Carioquinha e quais são as atrações? O projeto começa no dia 1º de agosto e vai até o final do mês. Esse ano estamos com recorde de cadastramentos, temos mais de 200 atrações cadastradas. Temos uma novidade que são os roteiros turísticos carioquinhas, que proporcionam alguns pacotes turísticos tanto na cidade quanto no interior do estado. Temos atrações de diversas possibilidades de se conhecer o Rio de Janeiro, desde passeios de saveiros até voos de asa delta. Quem tem direito e como proceder? Todo carioca nascido no Rio de Janeiro ou morador da cidade tem direito ao Carioquinha. Basta que ele se dirija ao ponto credenciado, portando sua carteira de identidade. Se ele for nascido no Rio de Janeiro, só a carteira de identidade. Se ele for se ele for só residente, carteira de identidade e um comprovante de residência com o nome dele. Em princípio, o comprovante de residência tem que estar no nome da pessoa, mas alguns pontos eles pedem, por exemplo, comprovação, se é marido, uma certidão de casamento para provar que estão no mesmo domicílio, se é criança, uma certidão de nascimento para provar que é filho, enfim. Isso aí varia de ponto para ponto, alguns estabelecem um pouco mais de critérios, outros são mais flexíveis, enfim, daí depende do ponto. Sim. E qual é a abrangência das atrações? É só para carioca, nascido no Rio de Janeiro e Grande Rio? Sim, o projeto ele engloba tanto Rio quanto Grande Rio. E as atrações são de todo o estado. Tem na cidade do Rio de Janeiro e tem atrações fora do Rio de Janeiro. Mas a mecânica é a mesma. É para carioca, nascido no Rio de Janeiro ou morador da cidade. A promoção ela é válida para todos que nasceram no Rio e Grande Rio ou moram no Rio e Grande Rio. Que tipo de conta que serve como prova, né, para poder fazer jus ao benefício? Um documento oficial pode ser uma conta de luz, uma conta de telefone, pode ser uma conta de telefone celular, pode ser também um cartão de crédito, enfim, uma conta que diga que a pessoa mora naquele domicílio, comprove a residência dela. São mais de 200 atrações que você já falou, né? Então eu queria que você destacasse algumas. Como nós tivemos um recorde de cadastramento esse ano, então a gente tem uma diversidade imensa de possibilidades de passeios, de entretenimento. Nós temos cadastrados mais de 200 pontos, mais de 200 atrações, entre hotéis, restaurantes, museus, teatros, tudo, serviços turísticos. E para você ter uma ideia, é possível dentro do Carioquinha você passar uma noite no Copacabana Palace, que é o ícone do luxo no Rio de Janeiro, né? E como também pode passar também um final de semana no Morro do Vidigal e comer uma feijoada na Laje. Então vai para todos os gostos, vai para todos os bolsos, a pessoa só precisa mesmo acessar o site, ver as condições que estão lá dispostas e fazer a sua programação.
Tá, então queria que você falasse aqui pra gente o endereço do site, né? Porque lá o pessoal vai encontrar todas as atrações. Ó, a gente tô rindo aqui, gente, né, Marta? O pessoal que já pegou toda a caneta pra anotar. Então vamos lá. E é importante, então, eu convidar a todos que realmente acessem o site www.carioquinha.com.br e aproveite essa oportunidade de vivenciar o Rio de Janeiro, não só a cidade do Rio de Janeiro, como suas redondezas e todas as suas potencialidades turísticas. Aproveitem o Carioquinha. Eu ia agradecer, mas tudo bem. Ó, gente, eu queria falar o seguinte para vocês. Eu vou passar aqui a relação você vai encontrar no site, mas eu vou falar porque de repente você está ouvindo a gente, você é desse município que é do Grande Rio, que faz parte do Carioquinha, aí você fala assim, oba, eu vou poder participar. E o Corcovado, né, do Sávio também, aqui o trem do Corcovado também tá no projeto Carioquinha, né? Então vamos lá, Belfort Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mangaratiba, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Paracambi, Nova Iguaçu, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá, ok? E é isso aí. Exatamente, que é a nossa aqui. Então você já viu, né? E o pessoal falou assim, oba, eu vou poder, porque antigamente era só para a cidade do Rio de Janeiro, né? Ó, o Luiz Murilo da Funjó já mandou aqui boas energias pra gente. Tem gente pipocando aqui pelo Face, tudo quanto é lugar. Então o negócio tá muito bom. E aí, eu já falei, vocês podem estar ligando aqui pra gente ou mandar um e-mail pra gente, showdasoniamonte@gmail.com. Até mesmo quem tá ouvindo, tem uma pauta legal aqui pra gente, também pode mandar. Se for legal, a gente faz a pauta, tá? Então, pode continuar ligando 2547-1404 e o João Luiz está sorteando convites para o espetáculo de dança As Canções que Você Dançou para Mim. São 80 canções do Roberto Carlos, tá? Roberto Erasmo, obviamente, dançadas pela Companhia Fogos. É um espetáculo de muito sucesso, já teve em cartazes durante várias temporadas e na próxima quinta-feira ele vai estar estreando no Teatro Oi Casagrande, no Leblon, na Fernando de Melo Franco 290. Então quem ligar agora e se interessar, ganha os convites. Não é sorteio. Liga, pede o convite. Quem ligar, ganha. Isso. Quem ligar, ganha 2 convites para a estreia, quinta-feira, às 8h30 da noite, no Teatro Oi Casagrande, no Leblon. Mesmo quem está ouvindo pelo site aí também Isso, pode. Isso, vale pelo site ou pela rádio. Tá, pode. Se quiser mandar por e-mail também, tudo bem, aqui no Face também, a gente vai mandando aqui pra gente, vai se comunicando de alguma forma. Fala alô, faz fumaça, diz que tá por aí, tá ouvindo a gente e ganha convite, não é isso? Entendeu? Importante é participar, né, Sônia? Pode entrar no show da Sônia Monte, o e-mail, né? Eu tenho 2 perfis no Face, tá, gente? O meu, que é o da Sônia Monte, e o outro, a Sônia Monte com I, porque não aceitou fazer o programa Show da Sônia Monte. Então, se vocês digitarem showdasoniamonte@gmail.com, vai entrar no outro perfil, que é o nosso perfil do programa, ok? Mas é bom lembrar, Sônia, que quando for mandar o e-mail pra você, o Sônia Monte é com E, e não com I. Sim, não é isso? Show da Sônia Monte, com Monte, E. com E E. não Montes, eu sou um monte só. Isso, um monte só. Não, porque todo mundo fala que eu sou um montes de Sônia. E aí, quais são as dicas para até quinta-feira, né? Isso, primeiramente, todo mundo conhece Maria Bethânia, né? Pô, Maria Bethânia todo mundo conhece, todo mundo gosta, mas as pessoas certamente não sabem que está tendo uma exposição em homenagem aos 50 anos de carreira dela lá no Paço Imperial, entendeu? Então eu acho bacana a gente divulgar isso. Essa exposição vai até o dia 13 de setembro, tá? Essa exposição é em homenagem aos 50 anos de carreira artística da Maria Bethânia no Paço Imperial. O nome da exposição é Maria de Todos Nós. E acontece sempre de terça a domingo, de meio-dia às 18 horas. De graça. De graça, entrada franca. Então essa é a primeira dica do programa. Acompanhar a exposição em homenagem Maria Bethânia no Paço Imperial, gratuito, ok? Quem não gosta de Maria Bethânia, quem não gosta de Dona Canoa, quem é que não gosta de Caetano Veloso, no Paço Imperial. A outra dica que eu vou dar, Sônia, tem um cantor que muita gente ainda não conhece, que é o Marcos Sacramento. É um cara fantástico, já fez musicais. Conheço, inclusive ele tá no papo com o JL. Ele tá sempre com a gente, é um cara carismático, paca, e ele tá agora, essa semana, estreando em 2 lugares diferentes no Rio de Janeiro. Hoje, às 7h30 da noite, ele vai estar no Rio Cenário, com um show Autorretrato.
hoje e todas as terças-feiras É o novo do CD mês de dele, agosto. É um né? novo CD, que é lindo. Esse CD, inclusive, foi lançado no Centro Cultural Carioca, onde nós estivemos fazendo uma entrevista com ele. Você lembra? Trava eu, você e o Leonardo. E amanhã e todas as quartas-feiras ele vai estar com o mesmo show no Bar Semente, ali na Lapa, na Joaquim Silva. Então é uma boa dica, o preço do ingresso custa R$30 e com certeza quem for vai gostar muito, porque o Marcos Sacramento é um cara muito bom, tem um super vozeirão, não tem quem não goste, né? Então vale a pena. Hoje, 12:30, tá? Daqui a pouquinho vai ter no Centro Cultural da Light Michael Sullivan. Você conhece Michael Sullivan? Todos nós conhecemos Michael Sullivan. Todo mundo gosta do Michael Sullivan. E quem tem mais de 40 anos não tem como não conhecer Michael Sullivan. Mas a questão não é nem conhecer o cara, são as músicas As músicas dele. Não tem um cantor. Não, época. Justamente, não tem um cantor. Isso, da dupla Sullivan e Massaro. No caso, esse show é só com ele. Enfim. Não tem quem não conheça. Tá tocando aqui a música dele? Então, entra na programação que toca. Legal. E é hoje, 12:30. O ingresso custa R$5 lá no Centro Cultural da Light, na Almirante. Não é Marechal Floriano? Marechal Floriano, isso mesmo. Ao 12:30. Então essas são as dicas de hoje. Oi? Isso. Tá promovendo Marechal Palmeirante. Marechal Palmeirante, isso aí. Em nome do Michael Sullivan. Então é isso, gente. O João Luiz, ele vai estar aqui com a gente, porque hoje, como é estreia, ele veio mais às quintas-feiras, tá? Pra dar essa agenda cultural aqui pra vocês e fazendo sorteios, é isso. Agora nós vamos falar com o Sávio Neves, que ele vai falar, olha, gente, vocês não sabem, mas a cidade aqui está sendo praticamente reconstruída, né? A verdade é essa, depois da perimetral, e muitas coisas boas estão acontecendo. E o Sávio Neves, que também sempre esteve com a gente, acompanha todos os programas que eu fiz na rádio, ele sempre esteve presente, né? Faz parte do nosso time. E hoje ele está aqui para falar de turismo. Aí vamos falar um pouquinho. Primeiro eu vou falar logo outra coisa mais interessante, né? Eu recebi uma moção da Câmara Municipal dos 450 anos de carioquice feminina, oferecida pela... Merecidíssima. Pela Berenice, né? Carioquíssima você, meu amor, não adianta. E... porque também, vamos falar um pouquinho, né? Eu sou turismóloga e jornalista, nunca esqueci do meu turismólogo, né? E o Sávio Neves vai receber a carioquice masculina agora, dia 7, né? Também tá todo mundo convidado, porque ele é mineiro, mas eu nunca vi ele ser mineiro. Pra mim ele é carioca, e a cara do Rio, e é isso. Ele é mineiroca, amor, você não tem noção. Não, isso eu sei, ele já falou, mas eu não consigo ver ele como mineiro. Eu nunca consegui enxergar um mineiro nele, entendeu? Porque ele incorporou aqui no Rio de Janeiro, pelas ações que ele faz no Rio, tudo. Então, pra mim, ele é carioca e o mineiro ficou pra lá. Se perguntar de que ele gosta de comer, tu vai saber se ele é mineiro ou não. Mas isso não tem nada a ver. Quem não gosta de comida mineira, uai? Adoro! Adoro! Pãozinho de queijo! Ai, entendeu? Uma besteirinha. Mas meu homenageado do dia 7, o Corcovado, também está participando do trem do Corcovado no Carioquinha, mais uma edição. É isso. Ô, Sônia, primeiro te desejar toda a sorte do mundo nessa nova, né, empreitada aqui na Pop Rio, aqui nos domínios do Colégio Pinheiro Guimarães, com o professor Armando, que é um querido amigo. Está bem acompanhado aqui do lado do Cariocando também, que é uma casa de cultura, né? Aqui na Silveira Martins, que tem muitos shows e é um lugar fantástico também. Então você está muito bem instalado aqui nesse estúdio, já elogiei. E a alegria de te ver aqui de novo com a tua turma, com o teu grupo. Você é parte da turma? Que eu sou parte, faço questão de te prestigiar, porque você como já disse aí tua moção, o teu prêmio, é carioca, né? É a pessoa que eleva o nome do Rio de Janeiro, o astral, promove, divulga, tá sempre agitando essa parte cultural também, então você merece todo esse reconhecimento. Eu estou muito feliz, acho que isso foi uma marmelada que você me botou lá também como carioca, né? Que eu vou receber também. Não é uma marmelada, é mais do que justo, mais do que tudo. Nessa onda sua. Você quer que eu fale tudo que você fez pelo Rio de Janeiro? Eu acho que todo o teu grupo, do qual eu tenho. Olha a rasgação de seda, hein? Tô entendendo. Eu tô recebendo aqui o nome do nosso grupo todo aqui, eu acho que merece. Eu faço questão de
estar junto com você em todos os seus desafios. E vou lá sexta-feira, lá na Câmara dos Vereadores, né, na Casa do Povo, na Casa Legislativa, Palácio Pedro Ernesto, para também receber essa moção, né? Não, é na Câmara Municipal. Então, Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Palácio Pedro Ernesto. Ah, tá certo. Fica ali na Cinelândia, exatamente. E, bom, aí eu queria falar um pouco também da Carioquinha, que eu vi aqui a matéria que você promoveu na abertura, né, na inauguração na sexta-feira passada, com a Marta, que na verdade quem criou o Carioquinha foi o Trem do Corcovado. Não sei se você conhece essa história, foi em 1999, junto com a Marta, com o pessoal da Capta Comunicação, né? A Marta trabalhava no Trem do Corcovado, e Kovalik, o Roberto Kovalik, hoje é, enfim, um jornalista aí respeitado, e ali foi criado o Carioquinha. Os 2 primeiros anos do Carioquinha era só o Trem do Corcovado. Eu vi ela falando aqui que tem mais de 200 atrações agora. Eu acho que são quase 290. O próprio Pão de Açúcar não participava do Carioquinha, né? Hoje tem museus, passeio na Baía de Guanabara. Fico muito feliz que saiu uma matéria agora, um passeio na Baía de Guanabara pela metade do preço, lotado. Normalmente vinham 60 pessoas, no máximo, aos domingos. Museus, muita coisa. E esse domingo agora foi um recorde, já o primeiro fim de semana do Carioquinha, né? Então vai acontecer no mês de agosto. Ano passado não teve, você até falou aí. 2 anos você teve a Copa. Por conta da Copa do Mundo e do ano retrasado da Confederações, né? Da Copa das Confederações. Sim. Então nós não fizemos. Normalmente em junho. Esse ano, isso que eu ia falar, esse ano é em agosto, né? Porque geralmente é maio. Normalmente é junho, sempre foi em junho. E maio, agora nós fizemos em agosto. Acho que vai dar certo. Esse fim de semana ainda pegou um finalzinho de férias, que também é bom, né, para a garotada também conhecer melhor a sociedade. Eu acho que é isso. A grande função do Projeto Carioquinha é exatamente motivar o morador, e aí independe de quem mora, quem teve o privilégio de nascer no Rio. Você já me entregou aqui, eu sou mineiro, mas eu... É só mostrar a conta lá. Mostrar, quer dizer, quem mora no Rio de Janeiro... Que você mora no Rio, acabou. Tem um estado de espírito do carioca, né? Às vezes a pessoa vem passar umas férias aqui e já sai carioca. Tá vendo? Ele praticamente, né, que começou o Carioquinha, depois ele diz que ele é carioca. Tô falando, se eu consigo ver esse homem carioca. Porque eu acho que você sabe, já tá até com sotaque. Não consigo falar nem mineiro, eu tenho sotaque, nele. E eu fiquei sem pátria, né? Porque quando eu vou em Minas agora, o pessoal fala que eu tô metido puxando carioca. Quando eu tô aqui, as pessoas falam que eu não sou daqui. Então eu tô perdido no meio do caminho. Eu tô na BR-040. Eu tô no meio do caminho ali. Mas olha, o Carioquinha é um grande sucesso, cada ano se supera, agora já tem esse recorde. São vários passeios no ar, na terra, no mar. Tem mergulho? Tem mergulho. E também tem outras cidades, agora é o Grande Rio, antigamente era restrito só aqui a capital, né? A cidade do Rio de Janeiro. Então, o estado do Rio de Janeiro todo tem vamos atrações. aproveitar, conhecer o Rio de Janeiro. E para dar só uma justificativa, o Trem do Corcovado talvez seja quem tem menor desconto. Por que isso? Porque desde o ano passado, é bom aproveitar aqui esse espaço, Sônia, para explicar. Desde o ano passado, o novo contrato de concessão com o Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio, que fica ali, Parque Nacional da Tijuca, onde está o monumento ao Cristo Redentor, ele agora participa da arrecadação. O bilhete antigamente era só do Trem do Corcovado, passou a ser, na sua maior parte, do ICMBio, do Parque Nacional da Tijuca. E o ICMBio não dá 1 centavo de desconto. Então nós só podemos dar desconto na parte que cabe ao trenzinho, que é 1/3 do bilhete. Às vezes as pessoas falam assim, o Trem do Corcovado é muito caro. Se não tivesse essa arrecadação desenfreada do Estado, no caso do Ministério do Meio Ambiente, que vai para um caixa único lá em Brasília, e a gente não sabe qual é o destino dado esse dinheiro, infelizmente, porque esse dinheiro deveria ser revertido para o Parque Nacional da Tijuca, para melhorar o serviço, o acesso. Como era antigamente. Então a gente, infelizmente... não consegue ter um preço acessível. Mesmo assim, o bilhete do Trem do Corcovado, que custa R$51, no Carioquinha ele passa a custar R$47. Que não é, eu não vou nem dizer se é caro ou barato, é muito dinheiro para quem leva uma família de 2 filhos e tal. Mas eu acho que é um passeio que o carioca tem que conhecer. Tem que se esforçar pelo menos, enfim, um desses fins de semana agora do Carioquinha para ir conhecer esse passeio. E nesse Carioquinha tem uma gama aí que a Marta falou mais ou menos, que o próprio salto de asa delta custa R$350. E as pessoas estão usando, estão indo, né? E é curto, né? É como você queimar 1 milhão, rapidamente, não dá nem tempo. Nem curtiu, né? Não, é muito curto. É. E quero até falar alguma coisa aqui, porque as pessoas que nos acompanham, né, Sávio?
todo mundo fala isso, que nós tínhamos um projeto que eu levei, o Sávio aprovou, que durante 13 anos funcionou, Sucesso. que o pessoal que morava aqui o ano inteiro, só no final do ano que a gente não fazia, porque tem navio, é férias, né? Então muito turista não teria nem como a pessoa chegar lá e ter acesso, porque muita procura, né? Que era 50% do valor do bilhete, independente da idade, todas as pessoas iam, a gente fez esse projeto durante 13 anos. E a partir da licitação, que foi em novembro do ano passado, tudo isso cessou, porque antigamente o trem do Corcovado repassava para eles o valor mensalmente. Agora não, eles estão com um valor para você entrar lá, você tem que pagar um valor para o parque e o resto, como ele falou, 1/3 para o trem do Corcovado. Então, como é que o trem do Corcovado vai fazer? Não tem como, porque o dinheiro que está ali já é de lá, então não tem como aplicar. Agora, a gente falou do karaokê, mas vamos falar outra coisa, que é muito legal. Porque, por exemplo, os preços do Corcovado em si, a gente está falando isso para o adulto, mas a terceira idade paga 20, a criança paga 40 e o adulto que paga 51, de segunda, né, a sexta, finais de semana, alta temporada, aí é 62. Por conta da arrecadação do Parque Nacional. Né? E quem quiser comprar com ingresso com desconto, eu falo isso porque é com dia e com hora marcada, que é bem legal, aí eles cobram 10% do valor que é aplicado. Mas e aí, eu quero saber o seguinte, a gente vai poder ver os peixinhos, os tubarões, quando? E tá um buchicho na cidade essa inauguração do aquário, né? Vai ser o primeiro aquário do Rio de Janeiro. Na verdade, vai ser o maior aquário da América Latina, né? São Paulo tem um aquário que tem 300 mil litros de água. O nosso aquário aqui é tão grande que, pra você ter ideia, são 3,5 milhões de litros de água. Porra! Quer dizer, são mais de 10 vezes o tamanho do aquário de São Paulo. O João Luiz quase morreu afogado agora. Ninguém merece. Muita água. E aí, por isso que eu falo, mais uma obra do Sávio Neves. Alguém quer dizer que esse homem não é carioca, gente? Nós estamos agora, Sônia, na verdade, com 3 desafios. O aquário talvez seja o que está mais em destaque, porque é uma novidade. Né? Mas você sabe, já tem uma previsão de inauguração? Nós vamos inaugurar agora, em dezembro, 15 de dezembro. Certíssimo. Poxa, depois do meu aniversário. 15 de dezembro, aí, ó. Depois do meu 15 de aniversário. dezembro. Vai ser uma abertura ainda precária, porque ele não vai estar a pleno. Então nós vamos abrir só com visitas guiadas, mas vai estar aberto para o público. Visitas guiadas com os biólogos, com os peixes, tudo em exposição. Existe um tempo de maturação, porque os peixes... eu também estou aprendendo muito com isso, porque eu não tinha a menor ideia como é que funcionava. Existe um tempo de maturação da própria água, a questão da temperatura, do pH, são vários... adaptação do peixe no local. E na verdade, cientificamente, eles precisariam de 6 meses para amadurecer, né, essa água, enfim. É água salgada, é um peixe, um aquário marinho. Então não vai ter piranha no aquário. Não, esse não. Olha, eu não vou fazer piada aqui não, mas não é piada, assim, piranha de água doce, Sônia. Menina, não água dá, salgada. piranha de água doce, você já pensa, menina, esse programa é 10 horas da manhã. Gente, vocês, deixa o safado. Vai ter tubarão. Tubarão vai ter. Opa, Tubarão aí, ó, tubarão vai ter. Baleia, golfinho. Tubarão é a grande baleia atração. Não deve ter. Baleia vai ter não, né? Não. Não cabe, né? Aliás, vou contar uma curiosidade. Eu vou contar uma curiosidade. Aquela baleia que morreu, que encalhou na Praia do Recreio, não sei se vocês lembram no início do ano, agora janeiro. Claro. Lembro de uma baleia e tal. Nós negociamos com a Conlube, com a prefeitura, para que aquela carcaça fosse exposta, né, aproveitada lá no aquário. Então nós vamos remontar o esqueleto dela. Legal. No lobby, lá na entrada, na recepção do aquário. O aquário fica aqui do lado da cidade do Samba, aqui perto do mar, do museu. Do lado perto da Praça Mauá. Na verdade, esse novo túnel que vai ser inaugurado, que sai da Praça 15, daquele mergulhão, antigo mergulhão da Praça 15, vai virar um túnel, né? Ali é a entrada do novo túnel. E ele desemboca lá na frente, lá perto exatamente da cidade do Samba. O aquário fica em frente ao Armazém 7, onde vai ficar o novo terminal de passageiros dos transatlânticos, dos navios. Então ele ficou muito bem localizado, o VLT passa na frente, né, passa na porta, então qualquer pessoa pode tomar o VLT que vai ser circular e descer ali também no aquário. E nós vamos inaugurar oficialmente, eu falei aqui da abertura, da pré-abertura em 15 de dezembro, mas a abertura oficial, a inauguração pomposa mesmo, com festa, com tudo, vai ser dia 1º de março, aniversário da cidade. Sim.
encerrando aí o ciclo de 450 anos. Com o projeto Aquários. Já estou dando um furo aqui, que nós vamos fazer aquele projeto. Tudo Aquários. Com a orquestra sinfônica ali. Ali vai ser um boulevard, né? Vocês estão sabendo que ali vai ser um boulevard. Na verdade, a ciclovia sai do Recreio agora e chega até lá. Passando pelo novo elevado do Juá e tal. Enfim, eu acho que vai ser um sucesso pela vocação do Rio de Janeiro do mar, né? Da praça da Baía de Guanabara. Vamos também, para você ter ideia, para encher de água os tanques, nós vamos ter que buscar água lá a 3 quilômetros ali da costa. Porque a água da Baía de Guanabara... Sem comentários, não precisa comentar. É pesada. Porque a Sônia leva pra maldade. Se é 10 horas da manhã, a gente não pode falar nenhuma sacanagem. Falei, sai, sem querer. Sacanagem é coisa de Cida Moraes. Não, mas é importante essa informação, hein, Sônia? Da questão da água poluída. Sim. Que não pode ser utilizada pelo... Sim. E isso atrapalha muito a nossa vida. Nós vamos ter que buscar água com balsas para trazer, isso é uma mão de obra. Se tivesse uma água limpinha ali disponível, era só botar uma bombinha ali e já encher. E só como curiosidade, em quanto tempo que essa água é renovável? Uma vez por mês a gente tem que trocar 10%, botar 10% de água nova. Mas ela é filtrada, todos esses 3,5 milhões de litros, eles são filtrados a cada 24 horas. Caraca. Então tem uma casa de máquinas assim. Nós vamos marcar, Sônia. A Sônia já está marcando uma matéria lá, vamos todo o grupo lá. Não, para falar para vocês o seguinte, que a gente, hoje eu tenho um outro veículo, né? Que durante, vamos dizer assim, 14 anos eu participei do show de turismo, o primeiro programa de turismo da televisão brasileira, né? Que foi inaugurado em 71, ficou até 96, 97 no ar. E então a gente voltou com o show de turismo na TV Atlântica. Agora é uma nova versão, é uma TV web, né? Com Leonardo Meirelles, daqui a pouco vai falar aqui com a gente. E vocês podem estar acessando, é só acessar a TV Atlântica. E você vai ver show de turismo. São programas curtinhos, de no máximo 10 minutos, mas com informações, mostrando os lugares. E a gente vai fazer essa matéria do aquário. Então, pessoal, só entrar na TV Atlântica que você já vai poder assistir todos os programas, né? Então vamos fazer isso e vamos aproveitar e levar a turma toda aqui para conhecer. Legal, com o maior prazer. Porque já está com cara de obra. O prédio do aquário, que é um antigo armazém frigorífico da Cibrazen, que fica na beira ali da praia, da Baía de Guanabara, ele é maior em tamanho do que o Shopping Fashion Mall, pra você ter ideia, aquele lá de São Conrado. São 22 mil metros quadrados, é enorme, Sônia. É um prédio de 6 andares, o último andar, virado pra Baía de Guanabara, onde vão ter restaurantes, botequins, enfim, a cara do Rio de Janeiro. Vai ter um grande auditório para exatamente cuidar da temática sustentabilidade, biologia, oceanografia. Eu acho que e tem um convênio com a UF e com a UFRJ nessa questão técnico-científica. Então eu acho que vai ser um equipamento que faltava para o Rio de Janeiro. A expectativa nossa é que vai ter 1,5 milhão de visitantes por ano lá. O Corcovado tem 2,5 milhões, então eu acho que vai ser... porque o aquário também não tem essa dependência do acesso para chegar, né? Vou ter estacionamento interno, com 250 vagas. Fácil, né? Vai ter, então, o conforto pro aquário é muito melhor do que, por exemplo, ir no trem do Corcovado e no próprio Pão de Açúcar. Então as pessoas vão ter acesso muito mais fácil. Porque é limitado, para você chegar você tem um limite, né? Não, uma questão de capacidade lá em cima como curiosidade, qual vai ser mais ou menos o preço do ingresso? Olha, a gente deve ser o preço mais caro, R$40. Ah, legal. Então vão ter meias, enfim, toda aquela questão de política, de criança, estudante. Quer ver uma curiosidade bacana? Nós vamos as crianças de colégio vão dormir no aquário. Uau! Porque a alimentação fora do já vai levar lá. Porque a alimentação dos tubarões, por exemplo, ela é noturna. Então as crianças vão descansar. Eu não quero alimentar tubarão. Vão dormir naquela iluminação de LED, a própria luz vai se fechando aos pouquinhos, vai escurecendo. Elas dormem ali, tomam um café e vão embora. Então vai ser... isso já existe nos aquários do mundo inteiro, em Atlanta, por exemplo. A Coca-Cola tem um aquário enorme em Atlanta, na Geórgia. Tanto que elas patrocinam o nosso aquário aqui, porque elas entendem esse equipamento como um equipamento cultural, um equipamento científico. Então eu acho que vai ser um grande sucesso. Vai ter mergulho, aulas de mergulho no tanque de tubarões, que os tubarões ficam segregados. Eu mergulhar no tanque de tubarão, nem todo mundo aqui falou. Bom, eu adoro, já mergulhei, acho massa. Tá, nós temos que fazer agora um intervalo aqui para notícias, já voltamos. Vamos lá. Depois
depois do intervalo, você vai ouvir a número 1 em novidades. A número 1 em sucesso. 98,7. Rio. Vamos seguir. Inverno na Rio. Você ouve a melhor música. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Inverno na pressão total. Rio. O jeito jovem de fazer rádio. O leite materno é o melhor alimento para o bebê e o protege de muitas doenças. Além disso, faz com que ele cresça forte e sadio. A Pastoral da Criança orienta as famílias e gestantes para que todos os bebês sejam alimentados exclusivamente com o leite de peito durante os 6 primeiros meses de vida. Amamente, muito carinho e leite materno. Eis a receita para começar bem a vida. Só depende de você. 98,7. Tem o apoio cultural deles. Bar Cariocando, um jeito carioca de ser. Shows diários de segunda a sábado no Catete. Você sabia? Apenas 7 centésimos da água está disponível para o consumo global. Diminuir o tempo médio do banho, escovar os dentes com a torneira fechada e acabar com aquele pinga-pinga é cidadania por um consumo sustentável. Só depende de você. 98,7. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Rio. Cuidar dos dentes e da saúde da boca é muito importante. Para você que tem um bebê, crie o hábito de limpar as gengivas, bochechas e a língua dele com um pano limpo e úmido, principalmente após as refeições ou mamadas. E atenção com os dentinhos das crianças maiores. Controle o uso do açúcar. Melhor do que doces e refrigerantes é oferecer às crianças frutas e sucos naturais. Sabe por que a indústria do cigarro está em boates, festas, faz o cigarro aparecer nas telas de cinema e até nas novelas? Porque ela faz embalagens bacanas, cria sabores diferentes e vitrines bonitas? Porque a indústria do cigarro quer transformar você, que ainda é jovem, em um fumante. É que toda vez que um cliente morre, ela precisa de um novo. Nada pessoal, é negócio. Fique esperto, começar a fumar é cair na deles. Rio. Gente, é isso aí. Sávio, uma pergunta assim, bem perguntada, porque o pessoal não vai entender, mas tem lógica. Aí eu vou contar minhas historinhas, né? Porque a gente tem historinha pra contar. Quando eu estava me formando em turismo, a faculdade de turismo, no ano de 83, aí o pessoal falou assim, pô, mulher velha, né? Foi lá na Elia Alonso, não foi? Não, a Elia Alonso eu fiz jornalismo, mas isso eu fiz 10 anos depois que eu já estava no ar. Eu estudava turismo e a minha turma foi que ia fazer a reforma do Hotel das Paineiras, e seria o nosso trabalho de faculdade. Aí nós fomos lá, fizemos tudo, no dia seguinte parou tudo. E até hoje aquilo tá lá. E o Sávio, é uma pergunta, o Sávio tá desde 1900 antigamente tentando fazer uma obra ali, botar o hotel à altura do que ele era, ou fazer um complexo turístico ali. E aí, vai rolar, Sávio? Agora vai. Vou ter Deixa eu te falar, e de fato a Sônia acompanhou minha luta, né? O que aconteceu? O Hotel das Paineiras era privado, na verdade o Hotel das Paineiras foi inaugurado no mesmo dia do trem do Corcovado. Pelo Pereira Passos, que era o dono da Estrada de Ferro do Corcovado, era o Francisco Pereira Passos, que depois virou o prefeito, né? Você fala a data que o pessoal só entendeu o tempo. 1884. Em 1984, 100 anos depois, o hotel fechou. Quebrou. Fechou. Era da Light, a Light distribuidora de energia, que não entende nada de hotelaria, de administração de hotel, quebrou e fechou. E desde então começou a minha luta de reabrir esse hotel. De quem era esse hotel? A Light entregou o hotel para o governo federal, para a União, porque está dentro dos domínios do Parque Nacional da Tijuca, como troca da dívida que ela tinha
dívida fiscal, dívida de tributos. E aí a União Federal fechou, né, com aquela dificuldade que tem de botar as coisas para frente. E agora que eu falo, há uns 2 anos atrás, nós conseguimos que o governo federal abrisse um edital, uma licitação e tal, e foi reaberto. O hotel foi reaberto, nós participamos, ganhamos a licitação, é um projeto de 80 milhões de reais. Nós começamos a obra com um projeto do próprio IPHAN e do ICMBio, a Sônia acompanhou isso, e o próprio IPHAN e ICMBio, pasmem os senhores ouvintes, foi lá e embargou a obra dizendo que o projeto deles era uma porcaria. Quer dizer, a gente estava executando o projeto deles, que era realmente uma porcaria. Mas eu tinha que executar o projeto deles porque estava no edital. E eu comecei a fazer isso, falando, porque esse projeto é muito ruim. E desde então eles não nos deram um novo projeto. Agora que eles acabaram, agora que eu falo, foi em julho, mês passado, eles nos deram um novo projeto, nós vamos recomeçar e vamos reinaugurar o Hotel das Paineiras no primeiro semestre do ano que vem, antes dos Jogos Olímpicos. Uma primeira fase do Hotel das Paineiras. Qual é a primeira fase? Centro de convenções, os restaurantes, os botequins cariocas e as lojas. Loja de aluguel de bicicleta, de fotografia, de patinete, não sei o quê. Porque ali, a 3 quilômetros, você tem uma área de lazer ali maravilhosa que o carioca não conhece. A área de lazer das Paineiras, com cachoeira. Você está a 5 minutos do centro urbano tomando água de cachoeira límpida, maravilhosa. Quem tem que conhecer. Você vai num domingo ali, tem 5 mil pessoas ali sem ter um banheiro e uma água para beber. Então eu acho que o Hotel das Paineiras vai resgatar para o carioca, para o Brasil, né, para o Rio de Janeiro, essa área de lazer pública maravilhosa. E com esse equipamento turístico, com centro de convenções, que já funcionou com todo sucesso. Então, Sônia, é essa boa notícia que eu trago aqui no seu programa. E o terceiro e último desafio são as obrigações que o Trem do Corcovado já começou a cumprir, que é a troca dos trens, né, a renovação da frota, a compra dos 6 novos trens na Suíça. Mais rápidos e com mais capacidade? Mais rápido com mais capacidade. Então nós vamos dobrar a capacidade de transporte. Hoje a gente consegue transportar 300 pessoas por hora. A Cristina não gostou não, ela disse que ela gosta do trem hoje. Do trem bucólico, né? Eu acho. Não, mas nós vamos manter a tradição, né? Esse daí não é daqueles lá de Jungfrau? É da mesma fábrica. Então, eu fui lá. Exatamente que ele ia um fraude. Na Suíça que tem aqueles trens. De Interlaken lá. Mas só para a Cristina não ficar preocupada, ela e os outros ouvintes, é a mesma fábrica que fizeram esses trens que já tem quase 40 anos. A gente fala a vida inteira que é um trem moderno e tal, mas na verdade ele também a máquina vai cansando, né? E esses novos trens têm a mesma tradição, cultura. Ele também ele é panorâmico, com vidros. Nós vamos melhorar o que já existe, né? Quando a gente fala vai ficar um pouco mais rápido, hoje o trem anda a 7 km por hora. Se você for correndo do lado do trenzinho do Corcovado, você anda mais rápido que o trem, hoje. E na descida é mais devagar ainda. A Sônia vai ali, que sempre conhece bem. Esses novos trens vai ter um pouquinho mais de velocidade, que não compromete absolutamente desfrutar a contemplação, não, absolutamente. Mas vai ter mais conforto, nós vamos reaproveitar a energia elétrica que hoje é jogada fora na descida. Qualquer bicicletinha tem um dínamo, na nossa época, que botava luz no farolzinho, né? O trem do Corcovado não aproveita nada, é jogado fora, o que nessa crise energética chega a ser uma heresia, né? Nessa época de crise. Então, enfim, o trem do Corcovado só vai entrar em operação em 2018. Chega em 2017, entra em teste, e 2018 entra. Aí as pessoas vão meter o pau, eu já estou adiantando aqui. Esse administrador é um burro. Como é que ele não se planejou para fazer isso antes da Copa do Mundo e das Olimpíadas? Porque dependia da licitação. Porque dependia do novo contrato de concessão. Então agora, com o novo contrato de concessão, a gente conseguiu ter segurança jurídica e taxa de retorno para poder fazer esse investimento, que são mais de 100 milhões de reais, e principalmente com a subida do dólar agora. Então, eu acho que o Rio de Janeiro ganha com a troca, com a renovação da frota. A nova estação do Cosme Velho também, que é um aperto, né? A estação do Cosme Velho, que também é tombada, tradicional, foi inaugurada no mesmo dia do trem, né? 1884, pelo
Imperador Dom Pedro II, ela também está abaixo da expectativa das pessoas que visitam o Cristo Redentor. Chegam ali e falam que isso aqui está muito tumultuado, lojinhas, quiosques e tal. Então nós vamos dar uma repaginada, uma arrumada lá, e eu tenho certeza que nos próximos 2 anos o Rio de Janeiro vai ter um novo produto do Corcovado com muito mais conforto. É isso aí, gente. E também tem uma coisa legal, já que eu falei do trem lá da Suíça, né? Que vocês fazem uma parceria, que aí o pessoal que comprou lá, o ingresso lá, tem meia entrada aqui, o que compra meia entrada aqui, tem meia entrada lá, não tem isso? É porque é o mesmo trenzinho, né? É o trenzinho de cremalheiro, o trenzinho de montanha, que vai lá para os Alpes suíços. Só que o trem deles custa 200 francos suíços, que custa mais ou menos o mesmo preço, quase o mesmo preço do euro. Então vamos multiplicar aqui por 4, 200 por 4, aqui eles acham caro o nosso, lá é R$800. R$800 o bilhete do trenzinho lá na Suíça, em Interlaken, né? Em um Frauban. Gente, é muito interessante. Você entra ali, é tudo gelado. Você entra no gelo. Você tem um museu do gelo, né? Você entra ali no gelo, você tá lá. E com o bilhete do trem do Corcovado usado, você vai lá e ganha 50% de desconto. E o contrário também. Quando eles chegarem aqui no Rio de Janeiro com o bilhete deles lá, ganha 50% de desconto aqui. E vai continuar vermelhinho o trem? O trem vermelhinho, não posso nem mudar, né? Senão a Cristina já me xinga aqui, né? Porque é a tradição, a cor vermelha da composição, né? Eu não sei se é isso. Gente, adentrando, gostou do termo? Adentrando. Chegando o nosso Flores amigo aqui. Daniel Flores. Cadê a câmera? Tem que mostrar isso. Vamos gravar esse negócio aqui. Pois é, gente. Olha que alegria. Daniel. Quem chegou isso? Precisa me ensinar a fazer o dever de casa? Nosso amigo Daniel Chinix, o nome e o sobrenome é assim, me cobrado. Do Gente Carioca, da Supervídeo Locadora. Entrando aqui, trazendo flores para nossa inauguração. Olha que coisa mais maravilhosa, gente. A gente vai fazer com direito a fotos e tudo. Repete a cena. Então, gente, a gente interrompeu aqui por um momento de glória, de emoção. Tô chorando. Ai, meu Deus, Sônia! E falando, meu Deus, Sônia, essa coisa toda aí, é muito interessante, gente. Então, é isso. Hoje é assim mesmo, entendeu? É tudo assim, maravilhoso. Olha, a Marisa também tá aqui ouvindo a gente, entendeu? Gente, até eu vou trocar até o nome, fiquei tão assim. Eu também, fiquei até... Araújo, tá ouvindo a gente? Tem muita gente ouvindo a gente. Eu não tô nem olhando o computador, porque são tantas emoções, entendeu? Que não dá nem pra gente falar muito aqui. Mas aí, voltando aqui ao programa, né? Com a presença agora do Daniel no nosso estúdio e o Leonardo Meirelles fazendo a gravação desse momento histórico que vai ficar para a prosperidade. Nós vamos então, Cida, agora já que você está altamente assim presenteada de flores, porque a Cida é a nossa menina do Gente Carioca. Gostou? A menina é ótimo. Ai, gente, porque menina é tudo. porque aqui é tudo negócio de carioca, né? Eu sinto cheiro de carioca no ar. Embora tenha umas exceções, né? Exceções? Não tem. Tem. Não tem. Enfim, mas... Não tem. Eu acho que esse programa é a cara do Rio. É a cara do Rio, sempre. Eu acho que a Sônia Monte é a cara do Rio. Eu acho que a Cida Moraes também é a cara do Rio. Eu acho que a gente está aqui vivendo um momento até confuso em relação ao Rio de Janeiro, devido às obras, devido, assim, porque traz transtorno para o carioca, né? A gente demora muito para chegar. Obra é sempre assim, gente. E na nossa casa, em qualquer lugar, mas é para uma melhoria, né? Então... Sim, mas a gente tem que passar por isso. Comentar que para ficar bonito custa, né? Você não vai no cirurgião plástico, em 2 segundos você fica lindo, não dá. Você tem um custo-benefício. E por aí eu me refiro às obras aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde você passa, tem para cá, você tem que desviar para lá. Mas eu acho que as Olimpíadas estão aí para provar que a gente é capaz. Acredito muito nesse momento que a gente está vivendo, que a gente está acordado, porque é bom no Rio de Janeiro. E por causa disso, eu resolvi falar hoje sobre orgulho.
Porque volta e meia eu... Orgulho de ser carioca? Não, tem vários tipos de orgulho. Aquele orgulho da pessoa que não sabe pedir desculpas. Isso é uma coisa assim terrível, que tem que ser trabalhada. Eu acho que ninguém é infalível. Todo mundo deve pedir desculpas. Se realmente achou que cometeu alguma coisa injusta. E o orgulho de ser quem você é. Eu começo a dizer que eu me orgulho de ser Cida, uma pessoa do bem, que promovo o bem. Eu me orgulho de ser carioca. Eu acho que está faltando resgatar nesse Brasil, independente de político ou não, cada indivíduo tem que perceber do que se orgulha. Porque hoje o orgulho está solto por aí. Ninguém sabe empregar a palavra orgulho de maneira correta. Ah, meu orgulho do meu cabelo liso. Acorda, querida. Isso aí não é orgulho, isso aí é... Cabeleireira faz isso em 2 segundos. Eu acho que a gente tem que buscar, né, orgulho de ser um bom pai, que o Dia dos Pais está chegando. O orgulho de você ser um bom profissional em qualquer área, seja um motorista de táxi, seja um assessorista. Outro dia eu me peguei subindo no elevador, né, ali no prédio onde vai haver a Assembleia Legislativa, e eu percebi que o assessorista estava muito bem vestido, com uma flor na lapela, e com muito orgulho ele falou: a senhora vai para que andar? Eu me senti em Paris, eu não me senti no Rio. Quer dizer, os mínimos detalhes fazem com que a gente, ser indivíduo humano, perceba que temos que ter orgulho, porque é importante. A autoestima de cada um aqui depende do orgulho também. Se você não se respeita, você não pode respeitar o coleguinha, você não pode furar o sinal para atropelar, você tá andando de bicicleta, entendeu? Você acaba atropelando a senhora, entendeu? Orgulho de você vem em primeiro lugar. Não é o orgulho de não saber perdoar. É um pouco diferente. Fica a minha dica para hoje. Coisas de Cida Moraes. Adoro. E eu sou orgulhosa. Mas eu sei perder também, tá? E sobre o orgulho gay, Cida, o que você acha disso? Pois é, eu acho isso importante até lembrar aqui, porque eu acho que às vezes as pessoas misturam o que é o orgulho gay com a falta de respeito. Eu acho que, independente de sexo, de amor, o amor, pra mim, ele não tem forma, não tem cheiro, não tem sexo. O amor é amor. Agora, eu acho que se você tem que saber se portar nos lugares adequados. Por exemplo, eu não vou pra igreja de biquíni, porque, né, eu vou ter orgulho de ir pra igreja, mas eu vou adequada. E eu não vou invadir o espaço de uma outra pessoa, digamos, que talvez não esteja preparada e acabo que choco. E esse orgulho que a gente fala do orgulho gay, que eu tô feliz porque hoje eu posso me orgulhar do meu país. Hoje ele aceita um casamento gay. Hoje, se o herdeiro falecer, o outro herda. Coisa que em muitos países desenvolvidos ainda não aceitam. Isso aí a gente pode falar no outro programa, só para dar uma coisa que todo mundo pergunta: qual é a diferença entre união estável e casamento? Porque o casamento, a união reconhece como fato e acabou. Se você faz uma união estável, independente de ser gay ou não, a família pode contestar. É isso, gente. Exatamente. Aí, né? Esse negócio então, por exemplo, o casamento é o casamento, é oficializado, o Estado reconhece, ninguém pode dar piti depois, na partilha de bens, nada disso. Isso é a grande diferença. Por isso que eles falaram assim, um avanço de ser o casamento, porque é oficializado, então não tem mais essa questão. Eu acho que o nosso país está vivendo grandes modificações, o povo está acordando para... Eu quero voltar a ser aquela brasileira que tem orgulho do Brasil fora do Brasil. E eu acho que com as Olimpíadas, eu acho que a gente vai provar para o mundo inteiro, porque todo mundo acha, Rio de Janeiro, cidade violenta, hello, Londres, qualquer lugar, Paris, entendeu? Vai em Nova York, andar de metrô, amor, depois, cair no Brooklyn. É complicado. Então eu quero voltar a ser uma cidadã consciente e orgulhosa, para ser orgulhosa toda me querendo, obviamente. Eu tenho que mandar esse recado.
E dizer para todos aqui que cada um de nós fazemos parte de um momento e de um movimento, não é do orgulho gay, mas do orgulho carioca. De ser carioca. Uau! É isso! Agora nós vamos falar com a Cristina Barros Leal. Olha, essa menina aqui, quando ela abre a boca, o pessoal fica assim, tremendo nas bases. Porque ela é psicóloga e terapeuta sexual, né? Então. Opa! E aí o que a gente. Aí eu lembro da Bandeirante, né? Que o Gustavo tava lá. O meu filho pode fazer tudo, mas minha filha não pode nem beijar. Inclusive, a Camila é famosa, gente. Ela faz peças de teatros, né? E aí ele falou, no dia que ela der o primeiro beijo, entendeu? Lá no palco, acabou a carreira artística da menina. E aí, como é que ficou? Continua atriz até hoje? Aí, agora queremos saber. Tirei ela do teatro. Não, e vou fazer... Tira, sabe, palhaçada! E vou fazer uma piada aqui, né? Uma piada. Aí, tipo assim, né? A Camila, se sair dos trilhos, já era, entendeu? Ah, mas pô, pois é. Não, tem duas, né? Tem a Camila de 14 e a Rafaela de 11. Mas a Rafaela ainda... Duas bombas relógio. Toda semana vai no trenzinho? Quem? Suas filhas? Não. Ah, tem que andar na linha. Não, mas ela anda na linha em casa mesmo. Então tá bom. Olha, inclusive, é uma coisa legal de falar que quando ela estava na peça, foi a primeira vez que ela deu uma entrevista com uma rádio, né? Como atriz também. Muito legal, né? Muito legal. Mas Cristina Barros Leal... Olha, gente, eu quero até falar um negócio aqui, que é fazer propaganda mesmo. Que no Serginho Grosman, ela tem uma pessoa que responde, né? Sim. Então, eles começaram a falar assim, porque um amigo meu... Isso aí, a gente já falava isso lá na Band. Porque, por exemplo, as pessoas nunca têm coragem de dizer que ela mesmo quer saber da história, né? Então a gente falava. E as pessoas também podiam mandar perguntas e tudo. A gente falou, fica no anonimato. Você manda a sua pergunta. A gente não vai dizer, fala assim, porque o amigo, entendeu? Ou então a gente dá um outro nome, mas aí você não vai ficar sem saber as suas coisas, entendeu? Mas aí, Cristina... Que bom que você está aqui na nossa estreia. É sempre bom, assim, o astral aqui é muito bom, tenho orgulho de estar aqui, né, que eu acho que estar falando para todo mundo, para poder desmistificar um pouco, né, porque falar de sexo, as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, você é terapeuta sexual? Eu falei, sou. Eu ia falar assim, né? A pessoa sacanagem. Fala assim, ela é ótima de cama. Né? Na teoria, eu sou ótima. Eu já ia falar uma outra putaria. Oh, meu Deus, esse horário não pode. Me deu uma vontade de falar uma coisa aqui, mas eu me controlei. Então controle. Vai, Cida, fala. Fala, Cida. Eu tô falando, quando fala de sexo, todo mundo fica... Bom, ela sabe todos os caminhos. Depois, em off, e aí me conta, amiga, porque eu acho que eu preciso fazer um curso intensivo, que eu tô meio assim, meio lenta. Ela ensina. Realmente, assim, existem vários caminhos para levar no Corcovado. Opa! Né, assim, todos... No Corcovado. Né, assim... O importante, eu acho assim, o mais importante da gente conversar sobre sexo é sim desmistificar, é transformar o sexo numa coisa que ele é vida. É normal, todo mundo faz. Se não fosse sexo, ninguém estaria aqui hoje. Pois é, eu acho que na hora que a gente pensa que nossos pais fizeram, eu acho que dá uma relaxada, porque fala assim, gente, todo mundo faz. A sua filha vai fazer, se Deus quiser. As suas filhas vão fazer. Não, eu quero saber se ele quer ter netos ou não, né? Claro. Mas assim, ter uma vida sexual saudável deixa a pele melhor, deixa o bom humor. A gente tem mais paciência na rua, a gente tem uma capacidade de respeitar o próximo, de entender o que está acontecendo. As pessoas acham que é besteira, mas não é. O sexo faz uma diferença porque ele libera uma endorfina dentro do nosso corpo. A gente tem a capacidade de olhar o olho com mais olhar a vida com mais bom humor, né? Porque você está feliz, porque o orgasmo faz isso. E não é nem só o orgasmo. Essa palavra, repete. Orgasmo. Menina, que palavra, né? Importante. Mas eu acho que o mais importante do que o próprio orgasmo é o prazer. E nem necessariamente, você em todas as relações sexuais, você vai chegar no orgasmo. Mas é importante, em todas as relações sexuais, você ter prazer. E ser de sua vontade. Você tem a capacidade, tanto o homem quanto a mulher, de simplesmente não querer. E tem que ser respeitado. E a partir do momento que a gente consegue respeitar o próximo por um não, hoje eu não quero, isso não quer dizer que eu não quero nunca mais, isso quer dizer que hoje eu não quero. É importante você estar respeitando o prazer do outro. E estar atento ao prazer do outro.
Porque tem gente que vai para uma relação sexual simplesmente atento ao próprio prazer. Isso é legal. A gente tem que estar atento. Mas por que não estar atento ao prazer do outro? Para perceber o que ele está falando. A gente brincava, né, que falava assim, o órgão sexual mais importante para ter uma relação sexual saudável são os ouvidos. Porque a gente tem que estar atento a ouvir o que o nosso parceiro está querendo falar pra gente. Seja no gemido, seja na fala, seja numa expressão, que aí a gente presta atenção no outro. Pra gente poder ter uma relação sexual saudável. Uma vida sexual saudável. Se essa vida sexual saudável acontecer, não importa, ela vai estar na linha do trem. E não importa a idade. Você viu que o Corcovado hoje tá dando... Né, hoje o Corcovado aqui tá, né, bombando. Cris, posso te fazer uma pergunta? Assim, uma amiga minha... Adoro as amigas! Na realidade, gente, existe alguém que não geme? Que não esboça nenhum barulhinho, assim, no ato sexual? Tem gente eu vou estar falando... que põe o prédio abaixo. Não, justamente eu tô querendo entender. Olha, gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui. A Cristina ia falar um tema que eu já vi que foi pro espaço. Então ela volta depois, no outro dia, só me chamar que eu venho. Vamos fazer um programa só disso? À noite, tipo meia-noite. Antigamente tinha o Salão Grenar, né? Podia fazer o salão... Só respondendo aqui a Cida, eu vou falar a verdade. Se você é casado e tem filho do lado, você não geme alto. Você faz em silêncio. Entendeu? Então, assim, você gemer alto não quer dizer que você tá tendo muito prazer, porque gemer alto só quer dizer que você tá sendo escandaloso. O grito não tem nada a ver com prazer. O grito tem a ver com a expressão que você tá, aquele prazer que você tá sentindo. Mas ele pode ser tanto de todo o prédio ouvir, como só o teu parceiro ouvir no ouvido dele. É o mesmo prazer. Não é mais intenso ou menos intenso. Ele simplesmente está acontecendo. O prazer, ele vai acontecer independente do decibéis. É áudio. Agora, Cristina, veja só. Fala. Você está falando, a pessoa tem que ouvir, né? Mas isso não significa somente 100%, porque os surdos, eles têm o tato, então a pessoa tem que se gemer muito alto para poder tocar na pele. Você não acha que o tato, ele tem uma sensação ainda mais aguçada? Porque eu tô falando aqui, agora é sério, eu não gosto de fazer brincadeira aqui, mas agora tô falando sério. No caso, a pessoa que é surda, o surdo pleno, não corre como é que ele encara isso? Olha só, quando eu falo ouvir, é você estar atento ao outro, seja ele de que forma for. O ouvir é você estar olhando para o outro e perceber que a comunicação está acontecendo. Então ela pode ser pelos ouvidos, ela pode acontecer pelos ouvidos mesmo, pelo olhar, pelo tato. Quando você encosta numa pessoa, a pessoa tem uma reação que ela te aproxima, isso é uma resposta. Se você encosta, a pessoa faz isso, vai para trás, ela está te dando uma resposta. Então, quando eu falo ouvir o teu parceiro, é prestar atenção ao que ele está te falando, seja ele a forma que ele estiver falando. E não importa se ele está falando não para. Esse não para pode significar duas coisas. Isso é interessante, porque tem alguma situação que o homem, por exemplo, está com a mulher do lado, mas ele bota ela para dublar a voz da Elise Lettieri, por exemplo, uma voz bonita. Porque tem mulher que tem uma voz desgraçada, brocha na hora, gente, não tem condição. Conviver com uma pessoa... Tem uns homens também que tem uma voz miserável, né? Aí eu fico imaginando, a mulher não consegue chegar ao orgasmo nunca. Mas o amor é cego, surdo, mudo. Não, com voz ruim não tem jeito, brocha desse. Tem. Quem ama o feio, lindo lhe parece. Quem ama o desafinado... Tem isso é coisa para João Gilberto com a música. Não, lógico que não. Você tem a Cida falou uma coisa muito interessante quando ela falou assim: o amor é universal. O amor não quer dizer que você tem aquele estereótipo do amor. O amor, ele vai além do gênero, ele vai além das pessoas. Então, assim, a pessoa pode sim amar aquele, e aí cabe a gente respeitar, que eu posso não entender porque que ele ama ela, ou ele ama ele, ou ela ama ela. Mas eu tenho que ter no mínimo um respeito para aquela relação. Então, na hora que eu tenho esse respeito, o amor é lindo. E ele acontece. E aí a vida sexual vai acontecer, querendo os pais ou não. Ô, sabe, vem cá, no aquário vai ter golfinho? Golfinho vai ter... Não vai ter golfinho?
Então tá aí, Cristina, vai perder uma chance de poder ver o golfinho lá numa boa, porque o golfinho é uma das poucas espécies no planeta que tem prazer sexual igual a gente. Principalmente que tem o bico comprido, que é o da Amazônia. Eu ia falar uma besteira aqui. Já transou com um golfinho? Não, o golfinho... Não se come golfinho de jeito nenhum. Não se come golfinho. Não se come golfinho. Mas é verdade. Assim, eu acho que quando a gente tem a capacidade, eu juro por Deus que eu tento manter a seriedade, mas os comentários que chegam aqui são... eu falei, eles acontecem. Mas eu acho que, assim, quando a gente respeita a nossa vida sexual, o nosso prazer, a gente tem a capacidade de respeitar o do outro. Vocês perceberam porque que eu botei a Cristina por último, né? Porque senão o programa não ia rolar de jeito nenhum. Essa é uma capacidade Cristina, do sexo. Eu quero fazer uma convite. Você quer ficar fazendo parte da nossa equipe again? Eu consigo vir eventualmente, mas quando a gente conseguir, a gente pode marcar, vamos ver, com calma, a gente vem com uma... Vocês anunciam, a gente vem, a gente conversa. Esse tipo do tema tem que dar vontade, né? Não, eu posso até gravar com ela, não tem problema nenhum. Só que aí mas eu quero vai ser mais tranquilo, porque ninguém vai fazer essas perguntas. No rua. Porque a Alex também quer fazer uma pergunta, Alex? Não. Alex, pode fazer, não tem problema, né? Alex, me fala aqui. Alex, me diz uma coisa. Um amigo seu perguntou. Fala, Alex, um amigo seu perguntou. Manda o que eles respondem. Não, ele vai trazer pra próxima, entendeu? Mas será um prazer, assim. Que bom que vai ficar aqui com a gente. E vamos fechar aqui com o Leonardo Meirelles. Opa, é pra falar? O senhor vai falar de cinema ou não vai falar? Não quer nem vai falar nada. Quase pão na chanchada. Não, eu tô... 4, né? Tudo bem, não tem problema não. Eu até escrevi aqui, porque é tanta coisa que eu tenho que meter o pau, sabe? Bom, e aí você vai ser expulso do programa. Não, depois disso tudo aqui só... Meter o pau agora não, querido. Espera pra depois do almoço. Então, à noite, né? Tá funcionando? Tá aqui. Bom, depois desse assunto todo aqui, né? A indicação pro filme é esperar dia 13 pra todo mundo assistir Missão Impossível Nação Secreta, que estreia agora dia 13, que é a direção do Christopher McQuarrie. Tem o Tom Cruise, que vai deixar as moças assim, maravilhadas, né, com a imagem do Tom Cruise. Vai ser bom depois, Cristina. Eu não posso dizer vai ser bom mesmo. Você, Cristina. Vai ter muita cliente, porque vai ficar consultando. Tem 4 minutos, tem tempo pra caramba. Tem 2. E aí, os homens vão ficar dizendo, mas só isso de filme e tal, porque o filme não tá com essa bola toda não. Mas é interessante, é um filme bem pipoca, vale a pena. Agora, por outro lado... Se o pessoal está em época de crise, evitem gastar dinheiro com bobagem. Então, por exemplo, jamais tentem entrar no filme, no cinema, para ver Meu Passado Me Condena 2. Aquilo, pra ruim, tem que melhorar bastante. Aliás, o título já justifica, porque o primeiro foi uma desgraça. Esse segundo agora é péssimo. Então não percam tempo. Meu Passado Me Condena 2, realmente, não é filme. Não consegue nem ser pipoca, é aquele milho que ficou encruado, né? Aí, mas é uma questão de opinião, gente. Não, o filme é ruim, bicho, não tem roteiro. Por favor. Gente, peraí, deixa eu colocar. Não porque tem às roteiro. vezes ele fala isso, porque como ele é homem de cinema, então ele fala em termos da parte técnica. Isso não quer dizer que o enredo possa agradar ou não as pessoas. A história até existe, a história é interessante. Quem criou o filme teve uma boa ideia. Então você tem que especificar que o problema é o roteiro, ele é bem mas filmado. O filme... A vantagem é o seguinte, o filme é bem... É bonito, tudo é bonito. A fotografia é linda. Ele tem uma boa imagem, é nítido. O pior foi um filme que eu fui ver ano passado, que era todo desfocado. Mas você tem que explicar o que você tá falando. Mas a história é uma porcaria, gente. Não é pra gastar 40 conto num filme. Por favor, é muito ruim. O filme não presta, não vale a pena, não perca tempo. Vai ver Missão Impossível, tem outras coisas melhores. Aqueles bonequinhos, como é Minions. Pronto, é mais interessante. Agora, tem um outro troço aí que vem, que começa agora, estreia quinta-feira, que é o Real Beleza, com o Vladimir Blitcha, a Adriana Esteves, que é a eterna Carminha, né? Tá continuando a novela Carminha também, e o Francisco Coco, que tá velhíssimo. Eu não sei se fizeram uma maquinagem nele para ele ficar mais velho ainda, mas nesse filme ele faz o papel de um cego, que tem uma filha que ele não quer que a menina seja modelo. Mas o filme passa, tem uma imagenzinha comum, é aquele negócio, é da Rede Globo. Bonequinho, assim, quase dormindo, é isso? É mais ou menos, exatamente, Dá Leonardo, pra cochilar. Não é nesse filme que a Adriana Esteves aparece nua? Exato, tem frontal. Que tá com o marido dela. É esse filme, então, verdade. galera... Você já quer ver, né? Não, é só um comentário. Foi capa do Globo de ontem, tá todo mundo ligado pra ver pela primeira vez a Adriana Esteves nua em cena. E é uma coisa que... Mas é só um tipo da coisa apelativa. Porque... Ele falou assim, vocês vão ver, mas eu tô do lado. A mulher pelada mais curiosa que existe é aquela que tiver os seios nas costas. Mas aí não é mulher, é um quadro de Picasso, né?
Portanto, olha, eu vou te Falar falar. em quadro de Picasso, tem a exposição de Picasso que a gente vai falar na quinta-feira. Pô, fala, porque. Gente, olha só, Leonardo. Fala. Acabou. Não tinha 4 minutos, bicho? Falei 1 minuto e meio. Tu fala mais coisa do que a notícia, aí fica complicado, E entendeu? o filme é produção da Rede Globo, então Sessão da Tarde pura esse filme, mas quem quiser... Então, Sessão da Tarde não vai poder ser. gente, Não, é o mas seguinte, nós agora, eu espero que vocês tenham gostado aqui da estreia. Bom demais. Tenham gostado dos nossos convidados, até pessoa que vai fazer parte direto aqui da programação, né? Então eu quero agradecer a presença de vocês e quem está nos ouvindo, eu sei que é uma coisa nova, é uma estreia, a rádio também, a nossa rádio aqui do Catete, mas você pode ouvir no mundo inteiro através do www.radiopoprio.com.br, pode mandar e-mail pra gente, showdasoniamonte@gmail.com, nossa página no Face, também vocês podem procurar e digitar esse mesmo e-mail que vai ter o nosso perfil, e na minha página tem a página mesmo do programa. E é isso, gente. Agora o tempo já foi. Até quinta-feira, às 10 horas. E é isso, gente. Fique aqui ouvindo Beijo a Pop com Rio. purpurina. E ligue pra Cida gente. Sônia. Olha a champanhe! Nasceu! Ai, olha, gente, um drink, um beijo. E toma aqui, olha, seu champanhe. E um bom almoço pra todos.